E o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele indicou a pessoas com quem ele conversou hoje que achou que teve um dedo do Lula ali. Teve uma interferência de Lula no voto do ministro Ricardo Lewandowski sobre as emendas de relator. Ele conversou rapidamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com alguns líderes partidários, pouco após a decisão do Supremo de considerar inconstitucional o orçamento secreto. E aí alguns acham, né, ele falou para algumas pessoas que achava que Lula teria influenciado Ricardo Lewandowski. O que você acha, hein, Sakamoto? Teve aí a mãozinha de Lula, a articulação de Lula, não? Houve muita gente, na verdade, fazendo e colocando que, olha, o Lewandowski, ele vota, muitas vezes num voto próximo ou alinhado com um campo progressista, né, com alguns interesses do PT. Mas o Lewandowski também, ele é um legalista, né, nesse sentido, ele é professor da Faculdade de Direito da USP, ele é um jurista bastante estrito, assim. Eu acho que é o seguinte, mais importante do que dizer se ele é interessante a gente analisar esse discurso, o interesse do Lira de jogar isso na conta do Lula. Independentemente se foi movimentação do PT ou não, né, o Lira está tentando jogar isso na conta do PT, está tentando jogar isso na conta do Lula para dificultar a negociação, para ganhar, para trazer cartas, né, para o lado dele no meio de uma negociação muito difícil. Então, está querendo colocar, ó, isso aqui foi coisa do PT, jogar nas costas do PT esse processo para aumentar o custo dessa negociação. Neste momento, Fabíola, eu acho que é isso que o pessoal precisa entender. O que está na mesa de negociação, tanto da PEC da transição, não é o dinheiro, no caso da PEC da transição, não é o dinheiro a mais para o governo gastar em 2023 e 2024. E o que está na discussão na questão do orçamento secreto, das emendas de relator, não é também só o dinheiro destinado aos deputados e senadores para gastar no ano que vem. O que está sendo discutido, o que está na mesa de discussão, principalmente, o que está por trás de todo esse acusa Lula, Lewandowski, Lira perde, Lira ganha, tudo isso, é a força, na verdade, é o cabresto que o Centrão quer colocar no Lula em 2023. A questão não é uma divisão de dinheiro, é uma divisão de poder. O Lira, neste exato momento, ele está negociando com o Lula tipo, o que ministérios o Centrão vai ter. Vai ter o quê? Ele quer saúde, né? Devido à capilaridade, ele quer Minas Energia, ele quer o pessoal, ele quer os transportes, né? Junto do Centrão, porque ele sabe a capacidade de isso liberar recursos, não garantir obras para bases eleitorais dos aliados dele no Centrão. Esse é o que está por trás de tudo isso. Não é uma guerra por orçamento, é uma guerra por poder. Então, Fabiola, o Lira, ele está no centro dessa discussão, né? Porque a gente tem que lembrar, tem essa questão da discussão do orçamento secreto e está tudo meio ligado também à PEC da transição. É uma negociação ampla aí que está acontecendo no Congresso às vésperas do Natal, com o objetivo, olhando para 2023, do Lira se reeleger presidente da Câmara. O Lira enfraquecido altera toda essa composição e toda essa discussão. Uma das possibilidades que o Congresso está discutindo, o Lira, como você falou aí, conversou com o Pacheco, tem conversado com os líderes partidários. Uma das possibilidades em discussão nesse momento, até também tem uma outra matéria do UOL falando sobre isso, é pegar esse dinheiro que estava nas emendas de relator e colocar nas emendas de comissão, que são definidas ali pelo um colegiado de, por exemplo, a comissão de educação, fazer outros caminhos para que eles possam, como o Saca colocou muito bem, dar um jeito de continuar com o domínio desse dinheiro. Agora, eu avanço para... O Lira teve essa derrota hoje nessa questão do orçamento secreto, que esvazia um pouco do poder dele, e aí eu já cito uma decisão do ministro Gilmar Mendes ontem em relação à manutenção do Auxílio Brasil, atendendo um pedido aí da rede, que esvaziaria o poder da PEC, o que é mais um, digamos assim, golpe em Arthur Lira, que perde um poder numa reta final de ano, que está virando que ele estava muito poderoso, né? Ele está aí com o novo governo, ele teve com o presidente Lula ontem, aqui em Brasília, uma reunião, eles estão, sim, falando de composição de governo, nos bastidores Lira tem indicado alguns nomes ao governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, então
essa decisão hoje do STF tem um impacto direto no Congresso, mas também tem reflexos em todas essas negociações que estão acontecendo da PEC da transição, e aí olhando um pouquinho mais para frente, Fabiola, da sucessão do comando da Câmara e do Senado, tudo isso impactado por essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que faz aí essas peças do tabuleiro se mexerem véspera do Natal. Tem muito pepino para o Congresso resolver antes de começar o ano legislativo de 2023, né? Ainda tem que aprovar o orçamento, enfim, tem uma série de coisas num fim de ano bem agitado aqui em Brasília, o que não, normalmente às vezes até teve orçamento votado ali entre a semana do Natal e Ano Novo, mas essa agitação em Brasília nesse final de dezembro não é uma das coisas mais comuns, não, viu? Esse ano realmente haja trabalho. Ponto central que a gente não pode, em tese, criminalizar aí é a questão da governabilidade. O presidente tem que chegar e tem que ter um Congresso que ele possa governar, né? Que os projetos possam avançar, e isso, a gente tem uma mania aqui, a gente já fala acordão, né? Acordo, a gente acha que é tudo criminalizado. Mesmo as próprias emendas, se elas forem transparentes, bem feitas, chegarem na ponta com o seu objetivo final, é um mecanismo necessário para o funcionamento da política, enfim, tudo isso. Agora, é claro que a gente tem que, esses acordos, essas negociações, elas têm que acontecer da forma mais transparente e republicana possível. E aí que entra todas as nossas desconfianças e todo o nosso olhar atento em relação a isso. Eu acho que o Lula sentar 2 horas com o Lira faz parte do jogo, é isso. O Lira tem um poder, apesar de ter esses revés agora recentes, ele tem um poder na mão, o Lula precisa dialogar com ele. Eu ouvi de fontes do PT na sexta-feira que sim, o Ministério da Saúde deve ser entregue ao Centrão, ainda tinham algumas coisas sendo negociadas, mas essa possibilidade, segundo pelo menos 2 fontes com quem eu conversei, falaram que ela era bem grande, justamente em nome dessa governabilidade. Aí eu acho que vem a hora, até, Fabiola, a gente que passou 4 anos apanhando do governo Bolsonaro, né, falando que a imprensa, isso e aquilo, a gente vai ter o mesmo olhar vigilante que a gente tem em outros governos. Se a gente observar uma negociação não republicana, que haja algo que seja fora da lei, é o nosso papel denunciar. Agora, nesse momento, as negociações sendo republicanas, fazem parte da democracia, tem o poder executivo, tem o poder legislativo, e o Lula sabe muito bem disso, ele precisa dessa governabilidade. E como o Saka colocou, o Lira, esse pessoal do Centrão vai continuar aí, e o Lira, apesar, de novo, dessas pequenas derrotas aí impostas pelo Supremo Tribunal Federal, tem ali uma base do Centrão com o lado dele. Eu acho que para quem esperava algo muito diferente disso, pode ter um pouco de decepção, digamos assim, mas isso é a política, né? A política ela é feita de acordos e negociações. Qual